Novela Mateuzinho parece ter um final feliz para o atleta. Diretoria define duas posições como prioridade. Matias Vinha, registrado no BID e já pode estrear pelo Flamengo. Léo Pereira, após ótima atuação, pede Carolina Lima em namoro. Que história é essa, PQD? Vem comigo que no caminho eu explico. Saudações rubro-negra para a maior e melhor torcida do mundo, a torcida do Mengão. Venho chegando nessa tarde, noite de segunda-feira, como sempre, recheado de informações. Mas antes de mais nada, meus queridos, minhas queridas, encarecidamente, começaram a assistir? Já deixa o like de vocês é muito importante. Você que não é inscrito ainda no canal no YouTube, se inscreva no botãozinho aqui embaixo e inscrever-se. E você no Facebook que não nos segue, nos sigam, nos ajude a chegar a 25 mil seguidores. Já estamos com 23.300. Falta pouquinho aí, falta menos de 2 mil seguidores. Então vamos para as notícias, que a notícia que interessa, o resto não tem pressa. É isso aí. Foi definido o árbitro para a partida entre Flamengo e Botafogo pela 7ª rodada. Com aval de Flamengo e Botafogo, a FERJ definiu o árbitro para o jogo no Maracanã. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro definiu o árbitro para o clássico entre Flamengo e Botafogo na quarta-feira no Maracanã. Nesta segunda-feira, dia 5, membros da diretoria do Mais Querido e do Alvinegro se reuniram na entidade estadual e concordaram com a escalação do árbitro Yuri Elino. A FERJ alterou o modelo de escalação dos árbitros, especialmente por conta do clássico entre Flamengo e Vasco. Desse modo, para o duelo entre o Flamengo e o Botafogo, a entidade manteve a postura e convocou as diretorias, de ambos os clubes para uma reunião com o objetivo de definir o árbitro para o confronto. Deve ser assim com todos os clubes grandes. O Flamengo, quando for jogar contra o Fluminense, deve ocorrer a mesma coisa, não deve fugir dessa linha aí não, para evitar aí possíveis transtornos. Por falar em árbitro, tem muitos rubro-negros reclamando da arbitragem aí, que o goleiro do Vasco da Gama se antecipou ali na hora do Gabigol bater o gol. Cara, não pode reclamar com a arbitragem, não. Tem que reclamar com o nosso atacante, que atrasou a bola para o goleiro. Se ele tivesse metido um canudo, tivesse dado uma varada para gol, eu duvido que o goleiro tivesse chegado naquela bola. Então, vamos seguir aí, vamos botar a cabecinha no lugar. O time do Flamengo tem muitas coisas para melhorar, E com relação a isso, o Tite aí pressiona a diretoria do Flamengo visando suprir carências. De acordo com informações aí da jornalista Raíza Simplício, a busca pelo atacante ainda está em fase de análise de nomes, e dirigentes apresentaram aí nomes de atletas que foram oferecidos e debatem aí com o treinador a possibilidade de avançar em algumas negociações. O Tite já pediu à diretoria do Flamengo um ponta-direita, porque ele entende que apenas ali Luiz Araújo pode ter algum problema, caso o jogador se lesione ou o jogador sinta alguma fadiga. Então, assim, ele quer contratar mais um atacante para a ponta-direita. E o foco da posição era Luiz Henrique, que foi contratado pelo grupo City, que é liderado aí por John Textor. Exatamente isso aí. Então, uma das prioridades é a ponta-direita. E a outra prioridade é um zagueiro. Com relação a zagueiro, a diretoria do Flamengo vai se reunir entre hoje e amanhã com representantes de Léo Ortiz para tentar aparar algumas arestas para poder contratar o zagueiro. Zagueiro que, por coincidência ou não, ficou fora do jogo de ontem contra o Santo André, sentiu um desgaste físico. No início da temporada é muito estranho mesmo. A princípio, a pedida do Red Bull Bragantino era de 12 milhões de euros, mas com o fechamento aí da janela europeia, o Red Bull baixou para 10 milhões de euros. Em contrapartida, Léo Ortiz abriu mão dos seus 25%, E aí o Red Bull Bragantino baixou para 8,5 milhões. O Flamengo está próximo de chegar nesse valor.
O que está tendo problema mesmo é a forma de pagamento. Além de 8,5 milhões, o Flamengo ainda vai pagar o Red Bull Bragantino, mais alguns valores referentes aí à premiação, metas cumpridas pelo jogador quando estiver no clube. Essas metas não foram definidas. E outra novela aí que chegou ao fim, se trata de Mateuzinho. Flamengo e Corinthians voltaram às conversas com relação à negociação referente a Mateuzinho, que quer ser chamado agora de Matheus França. O Corinthians chegou aos valores pedidos pelo Flamengo, cerca de 4 milhões de euros, mais 1 milhão de reais aí, se ele cumprir algumas metas dentro do Corinthians, né? Como eu falei no início da matéria, final feliz para o atleta. Para o Flamengo, eu não sei. O Corinthians aí que está devendo alguns jogadores, está devendo técnico. Vitor Pereira entrou na justiça contra o Corinthians pedindo o seu pagamento pelo período que ele trabalhou no Corinthians. Mano Menezes acabou de ser demitido, daqui a pouco está acionando a justiça também para receber os valores a que ele tem direito, né? Será que o Flamengo vai receber esses valores do Corinthians? Se não receber, tem que ir à FIFA acionar aí um transfer ban. Porque o Marcos Braz foi lá na posse do novo presidente do Corinthians. Eu não estou falando da instituição Corinthians, entendam bem. Estou falando da diretoria do Corinthians, que é completamente irresponsável. Igual eu estava falando ontem do Vasco da Gama. O Flamengo tem empatado com o Vasco da Gama. Quando eu falo empatado com o Vasco da Gama, eu não estou falando da instituição do Vasco da Gama. Estou falando do elenco do Vasco da Gama, que é fraco, né? Em vista aí do elenco do Flamengo no papel, porque na prática não está, que também está sendo uma porcaria. Não estou falando do clube de regata do Flamengo, estou falando do elenco do Flamengo, esse elenco mequetrefe, né? Então, seguindo aqui, então essa aí é a situação. Mateuzinho deve desembarcar em São Paulo amanhã, terça-feira, e os clubes já estão aí fazendo as documentações, já estão aí tratando das documentações para o contrato do Mateuzinho em definitivo para o Corinthians. As minutas já estão sendo aí resolvidas, né? Então, seguindo aqui, Flamengo acertou a contratação de Bruno e Danilo, destaques em Goiás. O Flamengo acertou aí 2 contratações para as categorias de base. O clube acertou com Danilo e Bruno Rodrigues, conhecido como Bruninho, ambos destaques da categoria sub-14. Os atletas ascenderam no Centro Esportivo Wilson Goiano, que tem parceria com o mais querido na captação e formação de atletas. A informação é do perfil Fla Base. Mudando aqui de assunto, Paulo Vinícius Coelho cita Gabigol no Al Hilal e preocupa a torcida. É isso aí. Nesta segunda-feira, dia 5, Paulo Vinícius Coelho participou do programa De Primeira no UOL e aconselhou o Flamengo a renovar rapidamente com o Gabigol. O jornalista relembrou que, mesmo com a má fase do Camisa 10, é possível que o artilheiro assine um pré-contrato de graça com Al Hilal, Corinthians ou qualquer outro time. Isso aí todos nós estamos cientes. O contrato dele termina em dezembro e no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato, sair de graça para qualquer outro clube. PVC diz o seguinte, abre aspas, imagina se ele assina um pré-contrato com Al Hilal para jogar com Jorge Jesus, Corinthians ou qualquer lugar do mundo. E depois ele faz aí um segundo semestre exuberante. Eleição em novembro, do ponto de vista eleitoral, é suicídio, fecha aspas, relembrou o PVC. O contrato de Gabigol com o Flamengo, como eu já falei, se encerra no final do ano. Para Paulo Vinícius Coelho, Rodolfo Landim não deveria ser influenciado por quem critica a renovação de Gabigol com o Flamengo. Anteriormente, existia uma negociação por uma extensão contratual por mais 5 anos, mas o acordo foi paralisado devido à má fase que o atleta tem vivido. Abre aspas aqui para o que complementou PVC. Eu renovaria com o Gabigol. Renovaria agora. Essa briga, Ninho do Urubu versus Gávea, tem que ter um cérebro. E o cérebro tem que ser quem preside o clube, que é o Rodolfo Landim. De quem comanda não pode ser pela pressão. Gabigol não está jogando bem.
mas ele é um ídolo, ele representa muito o Flamengo e o Flamengo não deve correr o risco de acertar com outro clube em junho e criar um clima pior ainda, fecha aspas, ressaltou aí Paulo Vinícius Coelho, né? Então, vamos mudar aqui de assunto, né? Léo Pereira faz festa e pede Carolina Lima em namoro. Pediu a influência digital Carolina Lima em namoro. Postei até o vídeo na minha página no Facebook. Léo Pereira, zagueiro do Flamengo, enfim oficializou o romance com Caroline Lima. O jogador pediu a influenciadora em namoro na madrugada desta segunda-feira, após o Clássico dos Milhões. Carol, inclusive, marcou presença no Maracanã para acompanhar seu primeiro jogo do Mengão e registrou tudo nas redes sociais. O pedido foi feito por Léo Pereira durante sua festa de aniversário. Em registro feito por um dos convidados, é possível ouvir Carolina Lima dizendo aceito! Logo depois, amigos do casal aí apareceram comemorando a oficialização do namoro com pulos e muitos gritos. Felicidades ao casal e que ela continue fazendo muito bem a Léo Pereira e que ele continue jogando como ele jogou ontem. Ontem ele jogou de terno. Parabéns, Léo Pereira, parabéns, Carolina Lima, que vocês sejam muito felizes. Valeu, galera? Então essas são as informações que eu tinha para trazer nessa manhã, tarde de segunda-feira, e eu fico por aqui, voltando a qualquer momento com mais notícias sobre o rubro-negro mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Vocês não estão ouvindo o hino de fundo hoje, não. Estão ouvindo o barulho do ventilador, porque a internet da TIM está uma bomba. Eu não sei nem como é que eu vou editar esse vídeo para passar para vocês. Saudações!